Meus irmãos e irmãs, bom dia, paz e graça aos irmãos do YouTube, Deus os abençoe. Vamos então abrir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos iniciar a exposição do capítulo 4, vamos ler do verso 1 ao verso número 8. É a palavra do Senhor para o nosso coração nesta manhã, e nós pedimos que o bondoso Deus a aplique às nossas vidas e nos faça crescer em graça e no conhecimento dele. Diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Santo Deus, nós a Ti nos dirigimos nesta manhã, pedindo a Deus a Tua iluminação, para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Fala, ó Deus, ao coração do Teu povo nesta manhã. Fala ao coração daqueles que, impedidos de estarem aqui, nos acompanham pelo YouTube. Que se cumpra, ó Deus, em nossos corações os Teus propósitos. Fala a Tua igreja nesta manhã, nós te pedimos em nome de Teu amado Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, nós não precisamos de estatística anunciada por empresa de renome para sabermos que no Brasil e no mundo há uma diversidade quase que incalculável de religiões. Não apenas pela variedade das denominações e segmentos religiosos que nós conhecemos mais de perto, mas sabemos disso porque a Escritura nos fala que o homem é religioso por natureza. Religião significa religar, religar-se ao Criador. Mas em virtude do distanciamento do homem caído, de Deus e das sagradas Escrituras, esse homem caído, ele procura religar-se, mas não ao Criador, e sim à criatura. Daí vem esoterismo, antropocentrismo, naturalismo, hedonismo, e tantos ismos quantos desejarmos para o aumento dessa lista. Paulo está lidando aqui com religião. Os gálatas achavam que podiam se voltar para o Senhor por meio de práticas judaicas. Cumprindo os preceitos e os costumes de Moisés, eles poderiam então se religar a Deus. Mas Paulo vai nos mostrar que o fundamento sobre o qual os gálatas estavam procurando se firmar era um fundamento fraco e pobre. A religião a qual eles se aferravam era uma religião fraca e pobre. É por isso que Paulo aqui fará um contraponto a essa religião fraca e pobre. Paulo vai falar sobre uma robusta religião. Uma religião portentosa, uma religião forte,
uma religião bem estruturada? E é justamente esse o tema do sermão da manhã de hoje. Uma robusta religião. Mas o que há de atrativo nessa religião apresentada por Paulo? O que faz dessa religião uma religião robusta e não uma religião fraca e pobre? Eu trago 3 razões aqui que tornam a religião dos crentes em Jesus uma robusta religião. A gente vai encontrar Paulo aqui nos falando sobre essas razões que fazem com que a fé no Evangelho da Graça seja, então, uma robusta religião. Bem diferente da religião à qual estavam se filiando alguns gálatas, que era a religião judaica, as práticas judaicas sendo recuperadas para que então Jesus fosse adorado e seguido. Em primeiro lugar, meus irmãos e irmãs, essa robusta religião a respeito da qual Paulo menciona aqui, ela apresenta nossa condição. Por que essa religião, por que o Evangelho da Graça anunciado por Paulo e que se contrapõe àquilo que os crentes gálatas estavam procurando seguir, é então uma religião robusta, porque ela apresenta nossa condição. Versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Observem que o assunto continua. É o mesmo assunto que Paulo vem discutindo desde o começo. A oposição entre o Evangelho da Graça e o legalismo. E o assunto da tutela da lei prossegue. E agora Paulo o apresenta de uma outra forma. Paulo está dizendo que, enquanto um herdeiro é pequeno, ele não é diferente do escravo que habita a mesma casa. Ainda que o herdeiro seja o senhor de todas aquelas posses. Então, se nós imaginamos um senhor, dono de muitas propriedades, tendo ali à sua disposição vários escravos e tendo um filho, o filho pequeno, ele então está, naquele momento, enquanto é pequeno, na mesma condição dos escravos que servem o seu pai. Embora o filho pequeno seja o dono de tudo. A condição é a mesma. Paulo quer, por meio dessa imagem, descrever a situação dos homens. Dizer que os homens estão debaixo de sujeição. Vamos ao verso seguinte, verso 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. A quem esse herdeiro está sujeito? Continuando o raciocínio, nós vimos anteriormente Paulo falando sobre o aio. Era aquele paidagogos, era o escravo responsável por guiar os filhos de seu senhor. E aí Paulo então está dizendo que o herdeiro, ele se encontra debaixo da supervisão e da autoridade de outros. E aí Paulo complementa a lista. Ele fala de pedagogos, tutores e curadores. O herdeiro, então, enquanto o pai determinar, ele vai estar sujeito ao mando de outros. Ele é dono de tudo, ele é herdeiro. Só que enquanto ele for menor, ele está ali debaixo da orientação do pedagogo, do aio, do tutor, do curador. Enquanto o pai quiser que ele nessa situação permaneça. No verso seguinte, verso 3, Paulo vai passar dessa imagem, que ele toma então do mundo de sua época, para a realidade dos crentes gálatas. Versículo 3. Assim, também nós, quando éramos menores,
estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo está dizendo, essa era a nossa condição. E Paulo está aqui afirmando, enquanto o homem se acha livre, vivendo para si, procurando fazer as suas próprias vontades, vivendo a seu bel prazer, ele está, na verdade, sujeito, servo, escravo dos rudimentos do mundo. E o que são esses rudimentos? É tudo aquilo que constitui a exterioridade. Calvino diz que os rudimentos do mundo significa, a interpretação que ele dá no século XVI, para aquilo que Paulo está dizendo, significa tudo aquilo que diz respeito ao mundo. São todos os elementos da mundanidade. Paulo está dizendo, nós éramos assim, nós estávamos na mesma condição em que se encontra um menor, sendo dono de tudo, mas debaixo de aios, tutores e curadores, enquanto o pai predeterminar. Bom, Paulo está dizendo, o homem, ele está numa condição de escravidão. A fé em Cristo Jesus, o Evangelho da Graça, apresentado por Paulo aos Gálatas, constitui uma robusta religião, contrapondo-se a essa religião que queriam seguir os crentes que flertavam com o judaísmo. Por quê? Por que essa religião apresentada por Paulo, o Evangelho da Graça, a fé em Cristo Jesus, é uma religião robusta? Porque ela apresenta a nossa condição. O Evangelho não nos engana, não nos ilude com uma visão otimista e autossuficiente do homem. Pelo contrário, o Evangelho da Graça mostra a nossa condição de cárcere e insuficiência. É lamentável quando nós ouvimos por aí representantes de várias religiões e até mesmo dentro do evangelicalismo brasileiro anunciando que o homem é bom, que o homem tem condições de resolver a sua própria vida, que a condição do homem é agradável, que o homem pode resolver os problemas que estão à sua frente, que é o homem quem vai implementar o progresso, que é o homem quem vai resolver por meio das ferramentas que ele tem à sua disposição os problemas da sociedade. Nós ainda somos, lamentavelmente, herdeiros do iluminismo, aquele movimento europeu do século XVIII, que colocou então a razão como senhora de todos, é a deusa diante da qual o homem tem de se curvar. O conhecimento leva ao progresso, o conhecimento resolve todas as coisas, basta o homem utilizar a sua razão e todos os problemas serão resolvidos. Agora nós podemos, dizia o Auguste Comte no século XIX, podemos virar as costas para Deus, porque estamos vivendo na fase adulta da civilização. Nós agora seguimos orientados pelo conhecimento científico, não precisamos mais das superstições da religião, não precisamos mais nos curvar diante de Deus, temos leis bem definidas que nos orientam agora a viver e a então implementar o progresso. Você sabe que aquele dístico que nós temos na nossa bandeira, ordem e progresso, veio do positivismo. Ordem e progresso. Positivismo, lógico, que chegou ao Brasil. Até um tempo desse, eu tinha informação de que ainda no Rio de Janeiro, a igreja positivista, da religião positivista. É a ideia de ordem e progresso. Mas não, o Evangelho da Graça mostra um homem que está em grilhões por todos os lados, não encontrando nele possibilidade de libertação. É isso que faz com que o Evangelho da Graça, apresentado por Paulo, seja uma robusta religião, e não essa religião a qual os Gálatas estavam querendo aderir, uma religião que Paulo diz está fincada nos rudimentos fracos e pobres. Meus irmãos e irmãs, essa robusta religião anunciada por Paulo apresenta nossa condição.
Todos os homens estão sujeitos, são escravos. E Paulo anteriormente anunciou: a Escritura coloca tudo sob o pecado. O homem está encarcerado numa condição que ele próprio não dá conta de dela sair. Então nós aprendemos uma primeira razão que faz com que essa religião que Paulo anuncia seja uma religião robusta e não uma religião fraca e pobre. É que essa religião, o Evangelho da Graça anunciado por Paulo, apresenta nossa condição. Primeira razão. Segunda razão é que essa religião anunciada por Paulo, ela apresenta nossa libertação. Versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O Evangelho da Graça que Paulo estava relembrando aos Gálatas, religava-os ao Senhor. A robusta religião que Paulo anunciava apresentava a libertação dos homens. Diante dessa libertação, ou diante, melhor, dessa escravidão que viviam os homens, a plenitude do tempo chegou. E o que é essa plenitude do tempo? O que planificou o tempo? A história. E aqui Paulo, mais uma vez, vai tratar do sentido da história. E que a história, ela precisa ser interpretada à luz de Jesus. Tanto é, e Paulo aqui é cristalino, diz, chegando à plenitude do tempo, a vinda do Filho, a encarnação de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo, irmãos, não marca apenas uma modificação no nosso calendário, antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é a plenitude do tempo. Então, se você interpreta a história não levando em consideração a vinda de Cristo, a sua compreensão acerca da história está completamente equivocada ou desprovida do sentido verdadeiro. Então, a plenitude do tempo foi marcada pela vinda de Jesus. E Deus envia Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei. Paulo está mais uma vez aqui falando acerca daquela promessa que foi feita a Abraão. Mas o que significa então essa plenitude do tempo? O que significa a vinda do Filho? O verso seguinte, verso 5, nos orienta. Olha só. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. O objetivo da vinda do Filho, o objetivo da plenitude do tempo é resgatar aqueles que estavam sob a lei, a fim de que esses recebessem a adoção de filhos. Significa então a plenitude do tempo e a vinda de Cristo Jesus a nossa libertação. Uma robusta religião, essa que Paulo está anunciando aqui, é robusta porque apresenta a nossa libertação. Não apenas ela apresenta a nossa condição, mas também a nossa libertação. Mas pastor, peraí. Toda religião, de alguma maneira, ela apresenta uma proposta de libertação. Qual é a diferença então? Ora, o judaísmo também, por meio da observação dos costumes e das leis, propunha uma espécie de libertação. Ora, o que há de diferente aqui entre essa religião anunciada por Paulo e todas as demais? O grande ponto que diferencia e que faz com que o Evangelho da Graça seja único é que a libertação proposta pelo Evangelho da Graça, por essa robusta religião, não está no próprio homem, está fora do homem. Quando Paulo então anuncia
que a libertação, ela vem na plenitude do tempo, por meio da figura de Jesus, Paulo está dizendo para os Gálatas: não há possibilidade de libertação que não seja em Cristo Jesus, aquele que planifica o tempo e a história. Não adianta, a libertação não vem por meio da nossa obediência a preceitos. A nossa libertação não é a consequência de uma postura ritualística, e meramente ritualística. A nossa libertação está na plenitude do tempo, está numa pessoa que deu sentido absoluto à história. Essa libertação não se situa no indivíduo, está fora do indivíduo. Nós não colocamos a nossa esperança no homem. Esse tipo de rudimento é fraco, é pobre. Porque o homem percebe, quando é colocado sobre ele a responsabilidade de libertar-se, que ele não dá conta. Ou você nunca se olhou no espelho? Ou você nunca parou para pensar sobre a sua semana? Quão perfeito você foi no cumprimento da lei, de segunda passada para cá. Basta olhar no espelho. Dizer que o homem é o seu próprio libertador é fraco, é pobre. Paulo está dizendo, não funciona. Quem é que cai nisso? Não dá. Uma robusta religião é aquela que mostra a nossa condição, mas também a nossa libertação. De onde ela vem? Não é do indivíduo, não é daquilo que nós possuímos. Só Jesus pode fazer isso. A libertação só pode vir por intermédio do Filho. E por isso essa ideia de tempo pleno, indicando a presença do único Salvador. Irmãos, é por isso que nós somos chamados a não depositar a nossa confiança nas filosofias do nosso tempo, nas fábulas, por mais engenhosas que sejam, nas ideologias, nas concepções contemporâneas da moda. É Jesus. É Jesus. Ele é o nosso libertador. Bom, então, a religião que Paulo anuncia, o Evangelho da Graça, é robusta, porque apresenta nossa condição, nossa libertação, e em último lugar, a última razão que faz com que o Evangelho da Graça seja uma religião robusta é que ela apresenta a nossa adoção. Nossa condição, nossa libertação e nossa adoção. Versos 6 e 7. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Embora no verso anterior, verso 5, Paulo já tenha feito menção acerca da adoção, agora nos versos 6 e 7 ele trata mais diretamente desse assunto. Olha só. Uma vez que nós fomos adotados, prestem bem atenção, nós fomos adotados, alguém nos adotou, a ação não partiu de nós, quem é adotado por alguém, não é o adotado que toma a iniciativa e que dá o pontapé inicial no processo. Não é o adotado que escolhe o pai e a mãe. É um pai e uma mãe desconhecidos que escolhem o adotado. A ação é de Deus. É Ele que realiza essa obra. Mas não apenas isso. Paulo está dizendo que nós somos adotados, a ação é do Senhor, por isso monergista, o trabalho é dele. O salmo que conduziu a nossa liturgia hoje, claro, Salmo 3, verso 8, do Senhor é a salvação.
é dele, não é nossa. Ele nos adota, mas não só isso. O que Paulo diz? Ele envia ao nosso coração o seu Espírito, para que nós tenhamos condições de dizer: Pai. Para você chamar Deus de Pai, Deus enviou o seu Espírito para lhe dar condições de chamar Ele de Pai. Sabe por quê? Porque se Deus não fizer isso, qual é a condição natural de cada um de nós? Nem acreditar nele. Nem acreditar nele. Então olha só, uma robusta religião, ela apresenta a nossa adoção. Como é que ela acontece? Como é que se dá esse religare? Como se dá essa religação com o Criador? É a gente? É só cumprir o rito? É só cumprir o protocolo? É só obedecer à lei? É a gente que tem que começar? É a gente que tem que dar iniciativa ao processo? Ele nos adota e coloca em nós o Espírito para que nós tenhamos ciência dessa adoção e de que Ele agora é o nosso Pai, e que nós agora podemos chamá-lo de Pai, e que nós agora temos condições de chamá-lo de Pai. É obra dEle. E isso só o Evangelho da Graça pode fazer. É um ato gracioso, que não depende de cumprir ritos externos. Toda e qualquer religião que proponha uma religação com Deus por meio de ritos externos está fadada ao fracasso. É uma religião fraca e pobre. Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. É somente por este meio que nós deixamos essa condição de escravo e passamos a ser filhos. E como filhos, consequentemente, nós somos herdeiros também. Nós somos agora filhos e participantes da herança. Ou seja, nós somos filhos, nós temos um pai, nós somos libertados dos rudimentos do mundo e ainda nos beneficiamos de algo que não construímos. Foi o nosso pai que nos deu. Herança nós recebemos, ninguém trabalha a vida toda para depois desfrutar de sua herança. A herança a gente ganha, a gente recebe, alguém deixou para nós. A gente não faz por onde. É isso que Paulo está dizendo aqui. Uma religião robusta, uma robusta religião como o Evangelho da Graça, apresenta a nossa condição, a nossa libertação e a nossa adoção. E como ela se dá. A religião verdadeira, o Evangelho da Graça, a fé em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus, nos religa ao Senhor, nos mostra a nossa adoção. O judaísmo não fazia isso. Você vai ver comigo nos versos seguintes, verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses que por natureza não são. O que acontecia com os Gálatas antes de eles receberem Cristo Jesus? Eles serviam a falsos deuses. Eles não conheciam, e por isso serviam a falsos deuses. Deuses que, no fundo, não eram coisa alguma. A falta de conhecimento dos Gálatas os conduzia à idolatria. Verso 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, Paulo é muito cuidadoso para dizer, olha, agora vocês conhecem a Deus, mas prestem atenção, Ele conheceu vocês antes. A ação primeira é dele. Como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Paulo fica pasmo, porque os Gálatas queriam agora voltar a um estado de escravidão. Paulo está dizendo, olha, nós éramos escravos, mas com a plenitude do tempo, com a vinda do Filho, nós somos libertos.
Como é que vocês agora, conhecendo a Deus, ou sendo conhecidos por Ele, querem agora voltar a esses rudimentos fracos e pobres? Vocês, depois de libertos, querem voltar à escravidão de ritos e preceitos que não salvam, antes apenas condenam? Que absurdo! Como é que o liberto deseja agora ser escravo de novo? Como é que agora vocês querem voltar para uma religião que é fraca e pobre? Versículo 10: guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Paulo aqui não está dizendo que a igreja não deve atentar para o calendário civil, para datas comemorativas. Não, não é isso. O que Paulo está dizendo é que os judaizantes estavam colocando na cabeça do povo que para eles então obterem o favor de Deus, eles precisavam cumprir as festas religiosas, realizarem todos os ritos, cumprirem à risca todos os costumes do povo judeu. Paulo está dizendo, não, quando isso é levado ao patamar de mediação para a nossa relação com Deus, isso é idolatria, isso é escravidão. Não é isso que nos sustenta na presença do Senhor. E aí, verso 11, Paulo diz: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo se decepciona com isso. Meus irmãos e irmãs, assim como a igreja se decepciona com o pastor também se decepciona com a igreja. Muitas vezes a igreja se decepciona com o pastor. E às vezes o pastor se decepciona com a igreja. Paulo está decepcionado com os Gálatas. Passou tanto tempo ensinando. E agora aquilo que é mais elementar, a igreja na Galácia não conseguia responder. Eu me lembro do puritano Richard Baxter, que no manual do discipulado, manual pastoral do discipulado, ele diz: olha, eu preguei por mais de 11 anos no púlpito da igreja. Pessoas me ouviram por mais de 11 anos, mas não sabiam as verdades elementares do Evangelho. Paulo está falando sobre o Evangelho da graça e diz aqui: olha, eu tenho uma suspeita de que todo o meu trabalho tenha sido em vão. Um dia desses nós tivemos uma reunião de oração da UPH. Quinta-feira. É uma reunião por mês. Sabe quantos homens tinham na reunião? O presidente da UPH, o pastor da igreja e um outro irmão que nem é membro da igreja ainda. Vamos fazer uma conta rápida? A gente tem 3 pastores ordenados e um seminarista, 4 homens. A gente tem 5 presbíteros, 9 homens. A gente tem 5 da diretoria da UPH, 14 homens. A gente tem 22 diáconos, 14 com 22, 36 homens, só do oficialato. Não justifica numa reunião de oração pelo Zoom virtual, que você pode acompanhar pelo celular, ter o pastor da igreja, ter o presidente da UPH e um irmão que ainda não é membro da igreja. O pastor se decepciona com os homens. Não é possível que as mulheres da igreja se reúnam mais de 30 para ler livro, enquanto homens da igreja não têm a capacidade de pegar na Bíblia durante a semana. É decepcionante. Pastor, deixa isso para lá. Você está ganhando seu salário, bobo. Vai mexer nisso para quê? Eu não estou aqui por salário. Não estou por salário. Se tivesse por salário, eu estava buscando outra coisa. Se quisesse ser rico, eu estava buscando outra coisa. Eu tenho que pregar o Evangelho, tenho que chamar a sua atenção, varão. Você que me acompanha pela internet,
Você não é do fique em casa, não está seguro na sua casa, por que não liga o celular para uma reunião de oração de 30 minutos? Aí a pessoa se prepara uma mensagem, mas não aparece. Nem os oficiais da igreja, nem os pastores da igreja. É claro que às vezes a gente pode não participar, como eu já não participei, e liguei para o presidente, não vou poder participar, aconteceu um imprevisto. Não posso participar. Mas não tem aviso. Ninguém aparece uma vez por mês. É pela internet. É pela internet, dá para participar. Ah não, pastor, olha só, deixa eu falar para o senhor. A gente ora em casa. Vou parar 30 minutinhos para ficar ali. Então fala. Fala, irmão. Fala para o presidente da UPH. Diz assim, irmão, é sem futuro essa reunião de oração. É sem futuro. 30 minutos, não vou perder meu tempo, estou chegando do trabalho, bagunça tudo, internet, estou cansado de internet. Fala. Aí as irmãs estão lendo o livro. E os homens? E os homens? As mulheres estão lendo o livro. Estão sabendo mais de teologia do que muitos homens. O pastor tem que andar na linha. Tem que andar na linha, porque as mulheres estão com o olho desse tamanho. Se o pastor está na Bíblia ou não. E os homens? Cadê os homens? Paulo está decepcionado, assim como o pastor Júnior se decepciona, às vezes como o conselho se decepciona, com a junta diaconal, as esposas se decepcionam. Paulo está decepcionado. Irmãos, é Paulo, não é um pobre comedor de favas como eu, é Paulo. Já imaginou? Sendo pastoreado pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo dizer assim, olha gente, espera aí, o que está acontecendo? Não é possível que eu estou gastando o meu grego aqui à toa com vocês. Não é possível. Vocês não estão entendendo o básico, vocês estão querendo voltar para a escravidão. Não estou entendendo. Parece que está retrocedendo. Está retrocedendo. Em vez de avançar, está retrocedendo. O pastor Júnior tem que voltar lá atrás e falar, gente, olha aqui, deixa eu explicar para vocês o que é oração, como é que funciona, que tem que ligar para o presidente da UPH, que tem que avisar, que tem que mudar a reunião, que não serve isso, não serve aquilo, que oração. Sabe, rudimentou. Paulo está decepcionado. Mas ele apresenta ainda assim a robusta religião, que é o Evangelho da Graça. E o Evangelho da Graça, ele apresenta a nossa condição, a nossa libertação e a nossa adoção. Não estou querendo que você seja um ritualista. O pastor desfaz aquilo que ele prega, está falando de Evangelho da Graça e está exigindo participação nos trabalhos da igreja. O Evangelho da Graça não dispensa a nossa responsabilidade. Paulo, em momento algum, dispensa a responsabilidade. Tanto é que ele se decepciona. Fala, vocês têm de agir. Vocês têm de agir. Não é possível que eu trabalhei em vão. Eu espero, meus irmãos, homens da igreja, que os irmãos me entendam. E que eu não tenha estado nessa igreja desde 2008, há 12 anos, realizando um trabalho juntamente com o conselho em vão. Vamos orar? Deus amado, obrigado por sua palavra, Senhor. Nós somos falhos. Peço perdão, ó Deus, como pastor desta igreja, juntamente com o nosso conselho, os diáconos, homens. Pedimos perdão pelas vezes que falhamos. Mas, ó Deus, que bênção termos contato com o Evangelho da Graça, que mostra a nossa condição, que mostra a nossa libertação e a nossa adoção. Ó Deus, nós somos adotados não por causa da nossa performance, é por isso que nós continuamos.
mesmo não cumprindo às vezes com os nossos compromissos, mesmo falhando aqui e acolá, nós continuamos filhos do Senhor. Mas desperte em nós, ó Deus, mais ânimo e dedicação à sua obra e ao seu serviço. Abençoe sua igreja. Aqueles que nos ouvem pela internet, ó Deus, que entendam o evangelho da graça, que é essa robusta religião, porque apresenta a nossa condição, a nossa libertação e a bênção de nossa adoção. Somos filhos seus, ó Pai, e podemos lhe chamar de Pai por causa da obra que o Senhor realizou em nossos corações. Abençoe seu povo, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém.